Então, boa tarde a todos. Eu vou continuar então com a matéria, ao invés de fazer a correção, né? Então aí fica para a próxima semana eu corrigir a lista, tá, pessoal? Vou dar mais um tempinho então para vocês fazerem a lista. Só que é o seguinte, vai ter outra atividade que eu vou mandar, né? Eu tô atrasado com relação às atividades. E essa atividade vale como presença. Daí a questão de estar insistindo, né, com a entrega. As notas foram lançadas e depois vou marcar um horário para vocês verem a prova, tá? Verem minha correção, né? Eu vou comentar, quem tiver interesse, o que eu observei, né, na prova. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos desenvolver uma aplicação, né? Até então, nós estamos desenvolvendo, assim, fragmentos de código, né? Pequenos programas que realizam operações simples, né? Assim, uma transformação numa lista, praticamente. Agora, nós vamos juntar alguns predicados que a gente viu, né, para poder produzir, né, um resultado diferente aqui. Verdade agora, e aí daqui eu vou tirar um trabalhinho que vocês vão ter que desenvolver, tá? É um problema que eu havia comentado na outra aula, mas eu não comecei a resolver ainda. Faremos hoje. A ideia aqui é o seguinte, ó. É um problema de inteligência artificial chamado problema das 8 rainhas. Então, o problema original, nós temos 8 rainhas para distribuir num tabuleiro 8x8, tabuleiro de xadrez. A rainha, no xadrez, ela tem um movimento, assim, especial, né? É uma das peças com maior alcance no tabuleiro, né? Então, por exemplo, se a rainha está posicionada aqui, olha, ela pode andar nas diagonais, né? Se assemelha muito com dama no jogo de damas, mas ela anda também nas horizontais e verticais, tá? Então, todas as bolinhas, todos os lugares que estão marcados com bolinha aqui, ó, são lugares que podem ser alcançados pela rainha, tá? Outra coisa que tem que observar aqui com relação ao jogo de xadrez, pessoal, é o que vocês precisam saber, né, para poder entender o problema. É que a captura, né? Uma peça pode capturar a outra se ela está na mesma linha, coluna e diagonal. O xadrez é um jogo interessante que, na verdade, a gente é ataque e contra-ataque. Às vezes a peça existe a possibilidade de captura, mas a gente não captura porque a gente vai ter prejuízo, né? Então, na troca, a gente vai ficar com peças de menos valor, ou então as peças vão ficar posicionadas de uma forma ruim no tabuleiro, ou então a troca não é interessante. Então, às vezes, a gente só põe a peça ameaçada, mas a gente não captura. No caso do problema das rainhas, a gente não pode ter essa opção de captura, tá? Então a ideia é assim, a gente tem que distribuir as rainhas no tabuleiro, de modo que uma rainha não possa nem ter opção de capturar a outra. Elas não podem estar na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal. Essa que seria a questão, né? Então eu tenho que posicionar aqui, não pode ter mesma linha, mesma coluna e mesma diagonal. Então, né, uma distribuição básica que a gente vai fazer as rainhas é a seguinte, vai ter uma para cada linha, vai ter uma para cada coluna, né? E a rainha posicionada numa determinada diagonal, né? Aquelas diagonais ali só pode ter ela também, quer dizer. E aí a gente vai nomear essas diagonais de duas formas. A gente vai chamar de diagonal inferior e diagonal superior, tá? A gente vai pensar assim um caminho da diagonal ligando, né, a quina até outra quina, tá? Por exemplo, nessa situação aqui. Então a ideia é essa, como que a gente faz para conseguir solução para esse problema, né? No caso específico, pessoal, de 4 rainhas, num tabuleiro 4x4, a gente tem duas soluções, né? Que são essas daqui, ó, né? Percebam que cada rainha aqui está posicionada numa linha diferente, cada rainha está posicionada numa coluna diferente, né? E cada rainha está ocupando duas diagonais, né? Só que não tem nenhuma outra rainha naquela mesma diagonal, perceba, né? Nós temos essa diagonal e essa diagonal aqui que estão sendo ocupadas por essa rainha, né? Essa diagonal e essa aqui que está ocupada pela outra rainha, né? Não tem nenhuma rainha ocupando aqui essa diagonal, né? Não tem nenhuma rainha que alcance na diagonal. Mas acaba que, se a gente considerar linhas e colunas, elas podem ser alcançadas por outras, né? A mesma coisa para as rainhas aqui que estão posicionadas em casas brancas, estão vendo? Cada uma está numa linha diferente, cada uma está numa coluna diferente e nenhuma, né, pode capturar a outra porque estão em diagonais diferentes também. Então, quais são as diagonais que são preenchidas, que são alcançadas por essa rainha aqui, ó? São essa daqui, ó, que não tem nenhuma rainha, e essa daqui que não tem nenhuma rainha também, certo? A mesma coisa para essa daqui, ó, certo? Então, como é que seria e aí a gente tem essa outra solução. Então, para o problema de 4 rainhas, nós temos duas soluções possíveis, certo? E para o problema de 5 rainhas, e para o problema de 6 rainhas, e de 7, até chegar no problema de 8, né? Nós vamos analisar. Eu vou fazer aqui a simulação de como que nós vamos implementar, né? E depois nós vamos desenvolver a implementação em Prolog, conforme está descrito
no material para vocês, né? Então, primeiro, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, a ideia, né, e a gente tem que fazer isso no Prolog, né, é explodir todas as possibilidades aqui, né? Então, por exemplo, posicionei a rainha aqui, aí eu vou testar onde é que eu posso posicionar outra rainha, né? Então, primeira linha, primeira coluna. Eu vou tentar. Posso posicionar aqui? Não posso. Por quê? Porque está na mesma coluna. Posso posicionar aqui? Também não. Por quê? Está na mesma diagonal, né? E aqui pode? Aqui pode. Então seria eu consegui posicionar agora duas rainhas, né? Uma na primeira linha, outra na segunda linha, de modo que uma não consiga capturar a outra, né? Onde é que eu vou posicionar agora a terceira rainha? Nós vamos tentar. Tem que estar na terceira linha. Não pode estar na primeira coluna, porque já tem uma na mesma coluna. Não pode estar na segunda coluna? Teoricamente poderia, mas não dá porque se eu posicionar ela aqui, ela está na mesma diagonal da segunda rainha, tá vendo? Aqui não pode, que está na mesma coluna da segunda rainha, também não pode estar na mesma coluna da segunda rainha. Como é que eu faço então, pessoal? Eu não tenho como posicionar a terceira aqui. Então, como é que a gente faz? Usando a técnica que já tem implementada em Prolog, nós podemos retroceder, né? Então, voltar aqui e falar, olha, se eu colocar a segunda rainha aqui, eu não vou conseguir posicionar a terceira rainha. Então vamos pensar um outro lugar para a segunda rainha. Aqui, por exemplo. Certo? Aí vamos tentar agora posicionar a terceira rainha. Pode aqui? Não. Pode aqui? Opa, aqui pode. Né? Então, já conseguimos posicionar a primeira, a segunda e a terceira rainha. Vamos tentar agora posicionar a quarta rainha. Certo? Aqui pode? Não, tá na mesma coluna. Aqui pode? Também não. Aqui pode? Também não. Aqui pode? Também não. Opa, eu não tenho como posicionar, né, a quarta rainha. Então, como é que eu faço? Vamos tentar, então, um outro lugar para a terceira rainha. Tem outro lugar para a terceira rainha? Também não. O que eu faço? Vamos tentar, então, outro lugar para a segunda rainha. Não tem outro lugar para a segunda rainha, né? Então, vamos mudar, então, o lugar para a primeira rainha. Posicionar ela aqui agora. E agora vamos tentar, né, lugar para a segunda rainha. Pode aqui? Não. Aqui não. Aqui não. Aqui pode. Aqui pode. Vamos posicionar agora a terceira rainha. Pode aqui? Pode, né? Nessa primeira coluna. Não tem nenhuma outra rainha na minha coluna, não tem outra. Eu estou posicionando por linha, né? Então não tem nenhuma outra rainha na mesma linha. E as diagonais aqui em que ela alcança não estão ocupadas por rainha. Beleza. Vamos agora então posicionar a quarta rainha. Pode aqui? Não. Pode aqui também não. Pode aqui? Pode. Não tem nenhuma rainha na mesma linha. Isso a gente garante que a gente está selecionando rainhas linha por linha, né? Na mesma coluna não tem nenhuma também. E as diagonais que ela alcança não estão sendo preenchidas por nenhuma outra rainha, certo? Então, essa é uma solução. Por backtrack ainda, a gente pode, né, tentar posicionar a quarta rainha em outro lugar. Tem outro lugar para colocá-la? Não. Terceira rainha em outro lugar. Tem outro lugar para colocá-la? Não, também. Segunda rainha, tem algum lugar? Também não. Então, a gente pode tentar posicionar agora a primeira rainha em outro lugar. Seria aqui. Agora, nós vamos testar todos os lugares para a segunda rainha, né? Quer dizer, de cara aqui já pode ser posicionada aqui. Agora, para a terceira rainha. Pode aqui? Não. Aqui não. Aqui não. Aqui pode. E a quarta rainha, por fim. Então, seria a segunda solução. Quer dizer, conseguir outra solução, vou tentar uma outra posição para a quarta rainha, não tem. Outro lugar para a terceira rainha, não tem. Outro lugar para a segunda rainha, não tem também. Ó. Então vou posicionar a quarta rainha na última casa aqui. Ó. Percebam que eu estou tentando por backtracking. Cada hora, né, eu posiciono a rainha e volto, tentando as outras linhas, coluna diagonal para a próxima rainha, certo? Então, como que a gente vai fazer isso, pessoal? Como é que a gente vai obter todas as combinações de linha e coluna aqui, né? Basicamente, podemos fazer através do predicado apaga. Então, eu vou pegá-lo aqui, nós vamos implementar. Vou fazer o predicado apaga. Deixa eu apagar tudo. Vamos começar um outro aqui. Ó. Já tenho 4 rainhas ali, né? Vou chamar de 4.pl. Só para ter uma implementação feliz. Então, como é que é o predicado apaga? Né? Através dele, nós vamos conseguir fazer todas as combinações de linha e coluna. Quer ver? Ó? Então, como é que eu faço para predicado apaga? Ó? Apagar x de uma lista que tem x como cabeça e cauda y, vai dar cauda y. Certo? Tirei o primeiro elemento, não vai sobrar mais ninguém. Apagar x, A, de uma lista que tem A como cabeça e cauda B como cabeça e cauda C, né? Considerando que o valor que eu quero apagar não é o primeiro, então ele vai estar na resposta. Né? O B, que eu não vou apagar, vai estar na resposta. E a cauda vai ser modificada. A cauda vai ser o quê? O resultado de apagar o valor A da cauda C, que vai dar a cauda D. Certo? Aí eu chamo recursivamente para implementar. Né? Vamos ver se funciona. Não, é 4.pl, não existe o predicado, não existe o arquivo. Eu vou construir todo, né, a partir daqui. Então, posso fazer essa consulta. Ó. Qual que é o resultado de apagar? Quem que eu posso apagar da lista 1, 2, 3 e 4? Né? Seria uma questão. E como é que vai ficar a lista como resposta? Né?
Aí vai dar para mim todas as combinações. Ó. Eu posso apagar o 1, vai sobrar o 2, 3 e 4. Eu posso apagar o 2, vai sobrar 1, 3 e 4. Eu posso apagar o 3, vai sobrar 1, 2 e 4. Eu posso apagar o 4 e vai sobrar 1, 2 e 3. Tá vendo? Então eu posso usar o apaga para ele ir selecionando para mim quais são os elementos que eu consigo, né? Isso daqui vai servir para mim, por exemplo, para poder posicionar a rainha, né? Então eu apago uma linha, apago uma coluna, né? Eu apagar significa que nenhuma outra rainha vai conseguir selecionar essa linha, essa coluna, para poder ser colocada no tabuleiro, né? E aí o que sobrar é o que vai poder ser utilizado pelas outras rainhas nesse processo recursivo que a gente vai fazer, tá? Uma novidade aqui é o seguinte: eu vou ter que pensar uma forma de numerar as linhas e as colunas, as diagonais, né? Linha eu já sei como é que eu vou numerar, de 1 a 4. Coluna também, 1 a 4. Agora, e as diagonais? Como é que eu sei em que linha, em que coluna, em que diagonal pertence cada rainha, né? Então, pessoal, a ideia aqui vai ser a seguinte, ó. Eu vou usar a seguinte fórmula para numerar as diagonais, né? Nós vamos usar a seguinte ideia aqui, ó. Quer ver? Eu vou usar para diagonal superior, por exemplo, eu vou fazer a linha mais a coluna, tá? E quantas diagonais eu tenho? Ó, vou numerá-las aqui, ó. Tem essa, são 7 diagonais. Tá muito baixo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, as diagonais superiores, quer dizer, se eu posiciono uma rainha, uma linha, coluna diagonal, eu tenho que saber todas que estão na mesma linha, coluna diagonal. Então, tem que ter uma numeração para elas também, né? Nesse caso específico, não vai ser numerado explicitamente. Vai ser calculado em função da linha e da coluna em que a rainha está posicionada. Então, eu vou fazer aqui, ó, todas as rainhas que estão nessa diagonal superior aqui, elas vão estar... peraí, só um minutinho, pessoal. Eu não lembro agora se... na verdade é menos, né? Diagonal superior eu vou fazer menos, tá? Então eu vou numerar assim, ó. Eu pego a linha, né? Menos a coluna vai dar para mim o número daquela diagonal. Só tem uma casa nessa diagonal, que é essa daqui, ó. 4 menos 1 vai ser 3, tá? Essa daqui, ó, tem duas casas agora nessa diagonal aqui, que é a casa linha 3, coluna 1, né, essa casa aqui. Então, 3 menos 1, 2. Mas perceba que se eu fizer essa continha, linha 4, coluna 2, 4 menos 2 também vai dar 2. Ou seja, essa formulazinha aqui vai dar o mesmo resultado para todas as casas da minha diagonal, para todas as casas do tabuleiro que estão na mesma diagonal superior, né? Essa aqui vai ser a ideia. Certo? Aqui, ó, 2 e 1. Quer dizer, 2 menos 1, qual que é a diferença? É 1. Mas perceba que todas as casas que estão nessa diagonal aqui, ó, por exemplo, ó, 3, linha 3, coluna 2. Né? Se eu fizer linha 3 menos 2, vai dar 1 também. Linha 4, coluna 3, vai dar 1 também, tá vendo? Nós vamos usar, então, esse esquema aqui para numerar as diagonais superiores. Aqui, ó, 1 menos 1 vai dar 0, né? 2 menos 2 dá 0. 3 menos 3, ó. Essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, especialmente, ó. Linha 3, coluna 3. 3 menos 3, 0 também. 4 menos 4, 0 também, certo? E aqui, ó, 1 menos 2 vai dar menos 1. 2 menos 3, menos 1 também, ó. 3 menos 4, menos 1 também. Então, essas três casinhas aqui, ó, essa e essa, que estão nessa diagonal, se fizer essa continha, menos coluna, vai dar essa constante aqui, menos 1. E aqui, ó, menos 1, 1 menos 3, menos 2. E, por fim, 2 menos 4 dá menos 2 também. E essa última casinha aqui, que só tem ela nessa diagonal superior, vai ser o menos 4, menos 3. Tá? Então, assim que a gente vai calcular as diagonais superiores. E as diagonais inferiores, né? Deixa eu fazer aqui bonitinho também. Eu vou guardar esse desenho aqui. Ó, esses vão ser todas as diagonais inferiores agora, tá? Aí nós vamos usar como métrica, como fórmula, né, para identificar as casas que correspondem à mesma diagonal inferior, essa continha aqui, ó, número de linha mais número de coluna. Perceba que todas as casas vão dar o mesmo resultado, ó. Linha 1, coluna 1, 1, né, 2. Linha 2, coluna 1, dá 3. Perceba que aqui também, ó, linha 1, coluna 2, dá 3 também. Ó. Linha 3, coluna 1, dá 4, né, a soma dos dois. Mas todas vão dar o mesmo resultado, ó. Linha 2, coluna 2, dá 4 também. Linha 1, coluna 3, né, essa casa aqui, a soma dá 4 também. E essa daqui vai dar 5, percebam para todas, ó. 4 mais 1, 5, 3 mais 2, 5, 2 mais 3, 5, e 1 mais 4, 5 também, né. A diagonal, linha mais coluna, né, vai dar o valor 5 aqui para mim, certo? E essa diagonal
diagonal aqui vai dar 6, essa diagonal vai dar 7 e essa diagonal aqui vai dar 8, tá? Então eu já tenho um número que identifica cada diagonal superior de forma única, um número que identifica cada diagonal inferior de forma única. Eu já tenho como identificar linha, como identificar coluna, né? Então o que eu vou fazer agora? A solução para o problema das 4 rainhas vai ser eu conseguir apagar uma linha, uma coluna, a diagonal superior e inferior para cada linha e coluna selecionada, né? De forma única, tá? Então a solução vai dar essa lógica aqui, que nós vamos implementar agora, certo? Então, o que eu faço? A solução aqui é uma lista, né? Eu vou selecionar colunas, tá, pessoal? A linha vai ser subentendida aqui, ó. Cada linha, né, um valor. Talvez eu nem precisasse, né? Eu teria que saber quantas linhas eu tenho, basicamente. Mas, basicamente, o que eu vou passar aqui para o meu predicado em Prolog, vai resolver o problema das 4 rainhas, eu passo a numeração das linhas, a numeração das colunas, a numeração das diagonais superiores, numeração das diagonais inferiores, e aí eu vou tentar agora montar, né, uma lista de colunas, né? Para cada linha, uma lista de colunas. Então, a ideia basicamente é essa. Quando não tiver mais nenhuma linha para posicionar, né, a minha solução vai ser uma lista vazia também. Então, se eu não tem nenhuma linha para posicionar minhas rainhas, né, a solução é vazia. Agora, dado a linha né, a lista de colunas, diagonais superiores e diagonais inferiores. Então, nós vamos tentar apagar uma coluna, né? Para essa linha, nós vamos apagar essa coluna. Apagada essa linha, escolhida essa linha aqui, ó, que vai ser escolhida em sequência, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, cada vez que eu entro no meu predicado. E selecionado, eu vou apagar uma coluna, né? O que vai restar dessa lista? As outras colunas. Qual que é a numeração da diagonal superior? Qual que é o número da diagonal superior para essa linha e para as colunas selecionadas? Linha menos coluna. Qual que é o número da diagonal inferior, né? Considerando essa linha as colunas. Linha mais coluna. Aí, pessoal, feito isso, eu vou apagar, né, essa diagonal superior da linha de diagonais superiores, né? Vai restar as outras, né? Tirando aquela que eu apaguei. E da linha de diagonais inferiores, se eu apagar, vai sobrar as outras, exceto aquela que eu apaguei, certo? Feito isso, eu chamo recursivamente para apagar, né, o que sobrou da lista de para montar o restante da minha lista de colunas, né, da solução, com o que sobrou da lista de linhas, com o que sobrou da lista de colunas, com o que sobrou da lista de diagonais inferiores, com o que sobrou da lista de inferiores. Simplesmente assim, tá? Então ele vai tentar o posicionar a rainha aqui no meu algoritmo vai ser apagar linha, coluna e diagonal da matriz. Toda vez que eu posiciono uma rainha, eu vou apagar aquela linha, aquela coluna e vou apagar as diagonais superiores e inferiores. Toda vez que eu conseguir, né, uma combinação de colunas corresponda, né, que eu consiga apagar, significa que eu consegui uma solução, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos implementar, né, pra gente ver isso funcionando. Tá? Então, implementado aqui o predicado apaga, já testamos, já vimos como é que funciona. Nós vamos fazer agora o predicado solução. Né? Então, solução S, se... não pode ter esse espaço, sabe? Se... Eu chamo um resolve aqui, né? O resolve vai devolver para mim S, se o número de linhas foi esse aqui, se o número das colunas foi esse aqui, se o número de diagonais superiores foi essa daqui, né? 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3, são a lista de diagonais superiores. E se a lista de diagonais inferiores foi essa daqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, até 7 e 8. Como é que foi minha numeração? Não lembro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então vamos lá, ó. Então perceba que a minha solução, eu estou chamando um outro predicado, né, chama resolve. Ele que vai construir essa solução para mim, a lista de coluna. E aí eu passo para ele o meu tabuleiro. Daqui é uma representação do meu tabuleiro, né? Aqui as linhas do tabuleiro, as colunas do tabuleiro, as diagonais superiores do tabuleiro, diagonais inferiores do tabuleiro, né? Eu vou até quebrar aqui, ó, para poder comentar, né? Superiores. Aqui é o linha menos coluna, e aqui as diagonais superiores. Inferiores. Aqui é a linha mais coluna. Certo? Então tá aqui feito, agora nós vamos desenvolver a lógica. A lógica é o quê? É tentar apagar, né? Tentar combinações de linhas, colunas e diagonais, né, que podem ser utilizadas. Então, o resolve, né, condição de parada quando não tiver mais nenhuma linha para posicionar, né, a solução está montada, já é a lista vazia, né? Aí não me importa número de colunas, número de diagonais superiores, nem número de diagonais inferiores. Esse é o caso trivial. Caso geral, né? Caso geral vai ser, ó, vai ter
A minha solução é a lista de coluna, tá? Então, a coluna eu digo a coluna em que a rainha está posicionada. E a posição dela na lista é a linha em que aquela rainha está posicionada, tá? Então, eu estou usando os mesmos nomes, né? Ó. Então, a solução, né? Vai ter a coluna C e vai ter o resto, né, da lista de colunas, dado que eu tenho uma lista de linhas e uma cauda LL, né, de linhas, essa lista de colunas, essa lista de diagonais superiores e essa lista aqui de diagonais inferiores. Então, perceba que o número de objetos aqui no resolve é o mesmo. Ó. São 5, são 5, são 5. Então, a primeira vez ele vai entrar com esses valores aqui, né? Então, o meu resolve vai encaixar, ó, né, com esses valores aqui, certo? Então, o meu LLL vai casar com esse 1, 2, 3 e 4, ou seja, o L vai assumir o valor 1 e o LL vai assumir o valor 2, 3 e 4, né? Então, aqui a gente vai conseguir fazer isso. O lista de coluna, o CO aqui de coluna vai assumir os valores, né? 1, 2, 3 e 4, lista de 1, 2, 3 e 4. O DS vai casar com isso daqui, ó, primeira vez que eu chamar, né? E o DI vai casar com isso daqui. Então, basicamente isso, né? Então, feito isso, né? Como é que é esse C aqui? Esse C é uma lista que eu vou selecionar da lista de colunas, certo? Então, eu vou apagar o C da lista de colunas, vai sobrar CO1 aqui, né? Lista de colunas 1, certo? Com essa linha e essa coluna selecionada, pessoal, a gente pode calcular o número de diagonal superior, né? Que é o quê? A linha que eu selecionei menos a coluna. Eu posso calcular o número da diagonal inferior dessa linha e coluna que eu selecionei, que é a linha mais coluna. E aí, quer dizer, para isso poder ser possível, eu tenho que poder apagar essa diagonal superior da lista de diagonais superiores, né? Vai restar para mim DS1 e eu tenho que poder apagar também o número da diagonal inferior da lista de diagonais inferiores e vai sobrar DE1 aqui para mim, certo? Então, olha só, tem uns apagas aqui que estão funcionando escolhendo o valor para apagar, é o primeiro caso. Aqui eu estou escolhendo, ele vai escolher é parecido com esse daqui, ó. O CO tem valor, o C e o CO1 vão ser definidos a partir do valor que eu selecionei, certo? Então, esse apaga aqui, ó, tem o sabor desse apaga aqui que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Os outros apaga, eu já vou ter um valor para cá e eu tenho um valor para cá e ele vai dizer para mim como é que vai ficar essa lista DS sem esse valor, tá? Então, esse apaga aqui, ele vai ter essa função aqui, ó. Por exemplo, eu quero apagar a diagonal 2 da lista 3, 2, 1, 0. Não. Quero apagar a diagonal 2 da lista, diagonal 3 da lista, eu vou fazer aqui, filmar e fazer digital. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que vai dar o DI1. É assim que vai acontecer, ó. Então, definida a linha coluna onde eu vou posicionar a rainha, né? Então, eu já tenho o valor dela. Ele é calculado em função da linha coluna. Aí, o meu apaga aqui vai ser aquela diagonal 3 dessa lista de diagonais aqui, ó, que eu vou passar com parâmetro. O que vai sobrar de diagonais para eu poder posicionar as outras rainhas, tá? Aqui vai dar certo, ó. Vai dizer para mim, ó, se eu apagar o 3 dessa lista de diagonais, vão sobrar as diagonais 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem mais alguma solução? Não, essa é a única. Agora, e se eu quiser apagar a diagonal 3 de uma lista que não tem a diagonal 3, já foi apagada, que alguma rainha já foi posicionada, vai dar certo? Não, ó, ele vai dar falso, tá vendo? Isso daqui vai implicar em backtrack, retorno, em tentar uma outra coluna para posicionar aquela rainha, certo? Então, o predicado apaga, um apaga é o que está fazendo efetivamente, né, o preenchimento aqui da minha rainha naquela diagonal, certo? Naquela linha, naquela coluna e naquela diagonal, né? Eu apago é que está fazendo para mim. Tudo bem? Então, isso feito, ó, nós já temos o programa pronto. Em Prolog é só fazer isso, nós já temos um programa que automaticamente encontra a solução para o problema das 4 rainhas, por exemplo. Tem um erro de sintaxe aqui, na linha 4, coluna 7. A solução aqui está com letra maiúscula, tá vendo? O predicado tem que estar, ou não. Vocês vão ver. Peraí. Não, ainda não. Aqui ele está... Ah, verdade. Isso também é verdade. Beleza, obrigado, Marcos. Isso é uma questão e ele está dizendo que na linha 12 as variáveis aqui podem estar livres, né? LL, CO, DS1 e daí por diante. Não, quando eu chamo aqui o resolve, eles não vão estar livres, não. Eles vão ter valores associados. Vamos ver se era isso aqui o problema. Espera lá, vamos salvar, né? Ele está reclamando que essas variáveis aqui podem estar livres. Mas não vão estar livres. Aqui está sugerindo que eu coloque variável anônima, certo? Mas não é o caso. Na linha 12, está reclamando exatamente aqui. É uma warning, né? Não é um erro, mas mesmo assim eu estou cismado aqui que não era nem para dar esse erro. Tá, vamos ver agora se funciona. Então eu quero aqui, eu vou chamar assim, a solução, né? E ele vai devolver para mim a lista montada, né, com os valores. Tem algum errinho aqui, coisa que eu não estou fazendo correta.
Ah, tá, ó. Perceba que eu não uso aqui esses DS1, LL, tá vendo? Porque faltou chamada recursiva para o restante da lista. Ó. Faltou agora resolver, né? O restante da cauda, né? A cauda da minha lista solução, com o que sobrou da lista de linhas, com o que sobrou da lista de colunas, com o que sobrou da lista de diagonais superiores, com o que sobrou da lista de diagonais inferiores. Tem que construir o restante da solução. Aqui eu vou chamar recursivamente, ó. O resolve, eu estou chamando o resolve para montar o restante da lista. Por isso que está reclamando, tá vendo? Eu não estou usando esse LL em nenhum outro lugar, só aparece uma vez. Por isso que ele está sugerindo aqui a variável anônima, né? Para essas questões aí. Então vamos carregar de novo aí. Agora não deu problema. E agora a solução, ó. 2, 4, 1, 3. E a outra solução, 3, 1, 4 e 2. O que significa isso aqui, né? É o número das colunas, ó. É primeira linha, coluna 2, segunda linha, coluna 4, terceira linha, coluna 1 e quarta linha, coluna 3, tá? Ele mostra para mim uma lista de colunas para cada linha, né? Eu poderia produzir aqui linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, tá, pessoal? Quer ver, ó? Vamos fazer diferente. Inclusive, eu vou querer que a solução de vocês esteja assim, ó. Então, minha lista de solução vai estar assim, ó. L,C, tá? Então, eu monto aqui, ó. Eu coloco eu vou dizer onde é que aquela rainha vai posicionar, tá? Então, entre parênteses aqui, né? Ele não tem funtor, mas é um objeto composto que eu estou construindo. Cabeça da lista é um objeto composto que define a linha e a coluna em que aquele elemento deve estar posicionado. Ah lá, tá vendo? Aqui agora sim, ele tá descrevendo pra mim, ó. Na linha 1, coluna 2, a primeira rainha. Na linha 2, coluna 4, a segunda rainha. Na linha 3, na 1, a terceira rainha. Linha 4, coluna 3. Eu tô colocando a linha aqui, mas ela tava subentendida na solução anterior, né? Mas estão aqui todas as soluções, ó. A posição em que cada rainha deve estar posicionada, né? Pra gente ter esse problema resolvido. Percebam que a gente fez isso, pessoal, considerando assim, a ideia aqui por trás, né? Adjacente eu apagar. É como se eu estivesse excluindo do tabuleiro, né, aquela linha, aquela coluna, toda vez que eu posiciono uma rainha, né? Na verdade, eu estou apagando. Para dado uma linha, eu apago uma coluna, seleciono uma coluna para apagar. A linha coluna selecionada, eu tenho qual que é o número da diagonal, né, que corresponde àquela linha e àquela coluna. E eu apago essa diagonal, né, superior e inferior, e aí chamo para tentar posicionar agora, né, o que sobrou de linha, definir o restante das colunas em que as rainhas devem ser posicionadas, né, com o que sobrou de colunas, com o que sobrou de diagonais inferiores, com o que sobrou de diagonais inferiores. Então aqui estão as duas soluções, percebam que são exatamente as duas soluções do enunciado, né? Certo? Olha lá, ó, linha 1, coluna 3, ó. Na verdade ele apresentou em ordem inversa aqui, né? A primeira solução é a segunda aqui, na verdade, ó. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 4, 2, 4, linha 3, coluna 1, 3, 1 e linha 4, coluna 3, ó. Essa primeira solução que ele apresenta para mim é, na verdade, a segunda que eu desenhei, tá? E a segunda solução que ele apresenta aqui é a primeira que eu desenhei. Eu tenho que inverter pra gente poder ver, né? Então o que a gente tem aqui é uma lista de colunas que estava representado anteriormente, né? Que eu para poder ficar mais claro, certo? A solução também poderia ser gráfica, né? Poderia, ao invés de fazer desse jeito aqui, eu poderia ter desenhado, né? Pontinho, por exemplo, em casa vazia e o R onde está a rainha, né? Ficaria uma solução bem interessante. Mas vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Nós temos se a gente pegar isso daqui e usar aquele SWI Prolog, SWSH, né? Nós temos um ambiente que constrói pra gente também solução e apresenta graficamente essa solução. Cadê? Peraí, só um minuto. Só um minutinho. Vou abrir aqui o SWI Prolog, vou copiar e colar ele no nosso como solução. Então tá aqui. Eu vou voltar à versão original, em que ele está guardando só as colunas, tá? Essa lista de colunas aqui, ó. Então eu tenho aí meu algoritmo. Se eu pedir solução X, né? E mandar rodar, ele vai apresentar para mim soluca. Só que não tem solucão, faltou um U aqui. Aí ele vai mostrar para mim as soluções todas, são essas duas, né? E tem um esquema legal aqui, pessoal, que é o seguinte: o ambiente ele tem um mecanismo chamado de renderização, né? Quer ver, a gente tem o problema das 8 rainhas aqui resolvido também. Né? Aí um pouquinho diferente, mas ele tem aqui um esquema para renderizar a solução. Então, ao invés de apresentar na forma de lista, ele apresentar para mim na forma de tabuleiro. Então, quando eu ponho aqui, ó, use render as, né, ele vai apresentar para mim a solução não na forma de lista, mas na forma de tabuleiro, que é bem interessante. Eu vou pedir para vocês renderizarem também, só que não vai ser usando esse esquema, né? O trabalhinho vocês vão ter que fazer para mim a apresentação da resposta na forma de
na forma de uma tabela preenchida, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu quero desenho. Uns exercícios eu pedi para vocês desenharem, né? Usando comando grita, etc. Então eu vou querer a solução do jeito. Eu vou explicar direitinho, né? Para que o programa tenha uma solução única, né? E que vocês não vão encontrar pronta porque eu vou especificar do jeitinho que eu quero. Né? Então tá aqui a solução. E se eu quiser agora, pessoal, para 5 rainhas, imagina o que eu teria que fazer diferente para poder estender aqui meu problema, ao invés de 4 rainhas? Eu vou pensar aqui, vamos pensar que a gente vai ter uma linha a mais e uma coluna a mais, concorda? Se são 5 rainhas num tabuleiro de 5 por 5. O numeração aqui, se a gente usar a mesma média, tá? Então 5 menos 1, a gente vai ter uma coluna a mais, ó, que é o 4, e uma coluna superior a mais, que é o 1 menos 5, que é o menos 4, né? Se eu pensar aqui em soma, né, linha mais coluna, nós vamos ter mais 2 diagonais aqui, né? Que é o 4 e 5, né? 4 mais 5, 9. E nós vamos ter mais uma diagonal inferior, que é o 5 mais 5, que é o 10, certo? Então eu só acrescentei aqui linhas a mais aqui, colunas a mais e diagonais a mais aqui para representar meu problema agora para 5 rainhas. Será que minha chamada agora vai dar solução para 5 rainhas? Deu solução para 5 rainhas, né? A lógica é a mesma. Só vai ter mais linhas para ele testar e mais colunas para testar. É só numerar essas linhas, mas a gente vai ter as outras soluções. Aqui está reclamando da solução, eu vou apagar algumas aí, ó, né? Fazer de novo. Aí eu posso ver a outra solução, ó. Ele mostra aqui todas as soluções em raízes. São quantas soluções? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 8 soluções para raízes. Vou comentar isso daqui que ele vai mostrar para mim na forma de lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluções. A gente tem 8 soluções para 6 rainhas. E para 6 rainhas? Vai ter mais uma aqui e vai ter mais 2 diagonais, né? A diagonal 5 até o... Ué, tava errado, hein, pessoal? Era 4 e menos 5 aqui, ó. Não sei por que funcionou. Pera lá, tava errado. Não sei se tá certo essas soluções, não. As soluções deveriam ser 4 até menos 4. Toda hora eu digito Ctrl V pra... E aí eu já não sei se estão certas, só vamos ver. 1, 3, 5, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 3. Eu acho que estão certos. Acho que nessa diagonal não tem solução em que a rainha fique posicionada nas esquinas, né? Então, acaba que essa última aqui não teve problema ter numerado errado na sua anterior. É para 6 rainhas, né? Nós vamos ter mais uma linha, mais uma coluna, né? Sexta. E a gente vai ter mais uma diagonal, mais 2 diagonais superiores e mais 2 diagonais inferiores, certo? Essas daqui, isso feito. Agora nós temos as soluções para 6 rainhas. Para 6 rainhas, pessoal, a gente só tem 4 soluções. Interessante, né? A ideia é que a gente teria só soluções progressivas, mas não. Para 4 rainhas, a gente tem 2 soluções. Para 5 rainhas, nós temos 8 soluções. Para 6 rainhas, nós temos só 4 soluções. Não tem mais do que isso. São essas daqui, ó. Pode até ver graficamente. Ó, são essas 4 soluções. Essa daqui, essa e essa. Parece que são as mesmas, mas não são mesmo. Não, aqui, ó. Linha 1, coluna 2. Aí ele tá desenhando assim, né? Vamos imaginar que ele tá numerando 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, linha 1, coluna 2. Tem uma rainha. Linha 2, coluna 4. Tem a segunda rainha. Linha 3, coluna 6. A terceira rainha. Depois, linha 4, coluna 1, a quarta rainha. Linha 5, coluna 3, a quinta rainha. E linha 6, coluna 5, a sexta rainha. Perceba que são soluções distintas, não são a mesma. São 4 soluções distintas só. Só que com 6 rainhas, nós temos menos soluções do que com 4 rainhas. E com 8, vocês conseguem imaginar como é que seria a generalização aqui, né? Vamos supor que agora eu queira o N aqui define para mim o número de rainhas. Quero um predicado de solução agora em que o N vai definir para mim o número de rainhas. E em S ele vai devolver para mim quantas rainhas eu vou ter nessa solução. Vocês conseguem imaginar como é que seria o processo, né, para ter esse meu programa agora resolvendo para N rainhas? Pessoal, pode até olhar nos outros exemplos aqui, ele não vai ter exatamente desse jeito. Aqui tá para 8 rainhas, né? Ele usa uma das mais elaboradas aqui, né? Que não precisa, eu protestaria. Como é que a gente poderia generalizar? O que está diferenciando, né, o problema das 4 rainhas, o problema das 5 rainhas, o problema das 6 rainhas? Né? Vocês conseguem perceber que são as listas, né, que eu inicializo, que o carro resolve? Então, se eu puder construir essas listas a partir de N, eu tenho o meu problema generalizado. Né? É basicamente isso que nós vamos fazer aqui, ó. Cria linha, cria lista, né? Essa lista pode ser a mesma, tá? Para diagonal inferior. Cria diagonal, cria superior e o cria inferior. Essa que vai ser a ideia, ó. PS e aqui minha lista. Essa lista vai servir tanto para diagonal superior quanto diagonal inferior. Né?
Então, vou generalizar meu problema assim, ó. A minha lista aqui vai servir tanto para linhas quanto para colunas. É isso que vai servir, né? Esse N, a partir dele, eu vou construir minha diagonal superior, vou construir minha diagonal inferior, e a partir dessas listas, chamando para cá, resolve, ele vai produzir para mim essa solução. Né? Então, preciso desses predicados aqui, ó, construídos para poder ter minha implementação completa, tá? Eu vou fazer um deles. Como é que seria, por exemplo, o criar lista? Eu já pedi, inclusive, para vocês fazerem isso. Dá para fazer com find out, dá para fazer com... Mas eu quero que construa o predicado. Cria lista, né? Então, como é que seria o cria lista? Eu recebo aí, ó, o valor, quando o L for 0, né, ele vai produzir para mim uma lista vazia, certo? Agora o cria lista, né, para N maior que 0, né? Então o que vai acontecer? Eu posso até colocar ele, não tem problema tá fora de ordem, tá, pessoal? Ele vai produzir soluções para mim, né? Dá para fazer ele ficar em ordem também, não tem problema nenhum, dá para imaginar a lógica. Mas eu vou fazer aqui uma lógica simples só para a gente ver como é que vai funcionar. Então, cria lista de N. Então, o N vai estar na cabeça dessa lista, falta construir a lista L. L vai ser o quê? Vai ser o resultado de subtrair um e 1 de N, né? E chamar recursivamente a lista para N1 para montar essa lista L que sobrou. Né? O N aqui vai ser decrementado, eu vou montar uma lista agora de N1, né? Que esse valor decrementado, para formar a cauda dessa lista. Então, por exemplo, ó, quero criar uma lista de para 4, né? Então, o 4 vai estar na cabeça, certo? E aí eu chamo para montar agora a lista de 3, que vai formar a cauda dessa lista. Como é que eu faço isso? Decremento N, né? De 1, então, se é 4 vai virar 3, e eu mando criar a lista agora de 3 para formar a cauda L. Né? Perceba que aqui vai dar certo, só que em ordem inversa. E a lista, mas não tem problema. Né? Soluções vão aparecer em ordem invertida do que está apresentado ali, mas não tem problema nenhum. Cria a lista de 3, que vai dar L, certo? Aí ele fez para mim. Só que ele tá renderizando aqui, mostrando para mim como uma lista. Vou apagar o tempo de renderizar. Olha lá, ó, lista 3, 2 e 1. E outra, eu posso ter um corte aqui também, né? Eu não precisa tentar continuar, porque não vai ter outras soluções, não. Colocar o corte aqui porque essa solução basta. De duas uma, eu coloco o corte aqui ou eu coloco essa regra, esse fato, né, aqui para baixo. Ó. Talvez essa solução mais elegante, sabe? Apaguei. Criar uma lista de 0 elementos vai dar a lista vazia. Né? Isso é o fato. Aí o corte vai ter que estar aqui ou eu tenho que fazer um teste, né, para ver se o N é maior que 0. De duas uma, eu coloco o corte para ele não entrar numa recursão sem fim. Aqui ele está fazendo recursivamente infinito, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, porque ficou, né, nessa solução infinita, tá? Olha lá, 3, 2, que ele ainda está reclamando, o operador esperado. Tá. Ele tá reclamando aqui, ó, do cria sup e cria inf. Não estão implementando. Outro detalhezinho aqui na hora de apagar o esquema de renderização, eu saí escrevendo ali, ó. Ele ficou por isso que tá dando erro. Ele não entendeu essa linha aqui, porque eu não comentei. Tudo bem? Então, aqui o cria lista, ele tá dando uma solução, mas ele tá em recursão. Não tá em recursão, não. Percebo que não deu alternativa. É só a solução mesmo. 3, 2 e 1. Tem problema, tá invertido? Não. Se eu quisesse em ordem crescente, será que dava certo também de fazer? Dava, né? Eu poderia, por exemplo, usar o AP, né? Para concatenar o outro. Não justifica, não, né? Ou eu poderia fazer também um predicado para contar, né? Para ir... aqui eu tô decrementando, né? Eu tenho o N, eu tô decrementando. Poderia fazer um predicado em que eu fizesse de 0 até N, né? Uma variável, um objeto acumulador, aí, conforme o autor sugere, né? Em algumas implementações. Então, ao invés de fazer de N para 0, do jeito que está implementado, poderia fazer de 0 para N. Né? Mas eu preciso do N para poder criar desse jeito. E aí eu faria a chamada do realista de forma progressiva. Mas não vai alterar em nada, tá? Só a solução que vai ser apresentada de uma forma diferente aqui, mas eu preciso de uma lista que tenha, né, um número para cada linha, um número para cada coluna. É basicamente isso que eu preciso aqui. Como é que seria agora o predicado para construir a lista de superior, né? Se vocês prestarem atenção, a numeração do superior vai ser sempre assim, ó. É o número de linha, coluna, diagonal, né, menos 1, né, até o menos esse N menos 1 aqui de novo. Né? A minha lista vai ser sempre dessa forma. Ó. Se a gente generalizar, né, dado N, linhas ou colunas, a lista vai ser de 1 até N, lista de linha e coluna. Né? A lista de diagonal superior vai ser de N menos 1, menos N menos 2, menos N menos 1. Então, por exemplo, se N é 3, então vai ser de menos 2, de 2 até menos 2. Se N é 4, 3 até menos 3. Se N é 5, é 4, é menos 4, né? E daí por diante. Essa é a diagonal superior. Certo? E a diagonal inferior, pessoal, vai ser sempre assim, 2, 3, 4, né? Até 2 vezes N.
Podem verificar, ó. Estamos vendo 4 linhas, 4 colunas. 2, 3, 4 até 8. 5 linhas e colunas. 2, 3, 4 até 10. Então já sei como é que são as listas. Eu tenho que criá-las, né, em função de N para eu poder generalizar meu algoritmo. Né? Opa, não é aqui não. É lá no que eu estou fazendo. Né? Então como é que seria o CRIA-SUP? Vocês conseguem imaginar a partir dessa lógica aqui? Hein, pessoal? Consegue imaginar? Então tá. O trabalhinho que vocês vão ter que fazer, que eu vou deixar para a próxima semana também, vai ser finalizar, né, o programa que generaliza, né, a solução. Só que além de implementar esses dois que estão faltando aqui, vocês vão ter que implementar ainda. Eu vou querer que a solução seja apresentada na forma de uma tabela. Cria inf, tá? E vão ter que apresentar as soluções na forma de uma tabela. Então, por exemplo, vamos pegar uma solução aqui, né, que está pronta. Essa solução aqui, ó, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 4, 2. Ao invés disso, deverá ser apresentada da seguinte forma, ó. Na verdade, a gente vai desenhar uma tabelinha, como se fosse um quadrinho assim, ó, que a gente tem na linha 1, coluna 2, uma rainha, na linha 2, coluna 4, segunda rainha, na linha 3, coluna 1, a terceira rainha, e na linha 4, coluna 3, a quarta rainha. Então, ao invés de escrever, né, a lista, vocês vão plotar para mim, né, na forma de um tabuleiro mesmo, né, o desenho aqui da solução, usando ponto para casa vazia e R em caso em que, em que a rainha está planada. Entenderam aqui o que é para fazer? Eu já comecei, né, vocês vão terminar agora esse código. Eu vou publicar direitinho, né, para vocês terem o que é para fazer exatamente. Entenderam? Dúvidas? É só para presença. Não, Denis, a atividade, quando se entrega na data certa, vale presença. Mas no final do semestre, eu vou fazer uma entrevista com vocês, todos os trabalhinhos que vocês mandaram para mim. Aí vai valer como nota. É 1/3 da nota. Mas assim, 1/3 eu vou dar numa entrevista. Eu vou pegar o código que vocês mandaram e vou perguntar como é que foi implementado. Entendeu, Denis? Então tá. Então é isso, pessoal. Era basicamente isso que eu tinha para a aula de hoje. Eu vou interromper a gravação aqui.